Boa tarde, 24 de janeiro de 2019. Hoje nós vamos conversar sobre os corpos. Você vai pensar, tá, como assim os corpos? É que todo mundo pensa no corpo físico, mas para quem nunca estudou mais aprofundado, nós temos uma condição setenária, como todo o universo é 7. 7 cores, 7 notas, 7 dias da semana, e os nossos corpos também são 7. São chamados corpos de manifestação da consciência, ou da alma ou do espírito. Então, Daniel Paz, Bruno Bruck, esse aí estava ontem, Marineuza Pacheco, Ana Paula Madeira, Rosa Camargo, Cris Livramento, nossa, aí voltou, Beto, gostou, Fabiana Alves, Maria Gabriel, Ederson Costa e Maurício da Silva. Boa tarde a todos. Então vamos conversar sobre os corpos espirituais e a nossa evolução. São vários os corpos que nos acompanham uma existência, uma vida. Efetivamente, é uma jornada de aprendizado. Cada corpo está sintonizado em uma faixa vibratória, possuindo assim uma frequência específica. Se diz que são 7 dimensões, então cada corpo corresponderia a uma dessas dimensões. Outros dividem em subtipos, subset. O mais denso, que é o que a gente conhece, que é o que tu olha no espelho, é o físico. É o mais grosseiro, o mais palpável, o mais material. E os outros são mais espiritualizados, mais energéticos. Para que se tenha uma ideia, vamos comparar esses corpos à difusão de diferentes ondas de rádio, no mesmo quarto ou com mensagem de telefone fluindo ao longo de uma única fibra óptica, sem que ela se misture. O certo ali é óptica. Óptica é ouvido, óptica é olho. As pessoas costumam se confundir. Da mesma maneira que uma onda de rádio é inaudível, a um rádio que não está sintonizado naquela determinada estação, ao morrermos passamos a existir de forma muito mais sutil e vibramos uma frequência tão rápida que nosso novo corpo torna-se invisível à maioria das pessoas não clarividentes. Aqueles que têm evidência ou a clarividência conseguem enxergar. Os gatos conseguem enxergar, os cachorros, os cavalos. E a gente consegue enxergar também. Infravermelho também, né? É. Aí é o que costumamente se chama de fantasmas, né? Que pode ser fantasma de morto ou fantasma de vivo, que aí é outro papo. Projeção astral. Por que o espírito precisa de corpos? Uma das explicações bem interessante é que, como ele está numa matéria mais quintessenciada, mais energética, invisível, para ele se tornar visível, ele precisaria dessa gradação. Não pode ser do invisível direto para o visível, teria que ter essa graduação. Que o Kardec, lá na época dele, chamou perispírito para resumir os diversos corpos, chamado etérico, astral, mental, com diversos nomes. Várias filosofias mudam um pouquinho a nomenclatura. Estuda a mesma coisa com diferentes nomenclaturas. Para que o espírito possa atuar numa dimensão mais densa, que é a 13,5, que é essa nossa, se reveste de corpos que diminuem sua potência energética. Lembrando, então, largura, profundidade, altura e o tempo, que é a quarta dimensão. Alice Maria Schaefer, Alcir Caetano, Edros Costa já foi falado, Fabiana Alves, Mari Gabriel, esse aí já foi falado. Alice Maria Schaefer, Odair Catânio, Fátima Sorato, Mislaine Rabelo. Um abraço a todos. São veículos de manifestação da consciência, é o termo da conscienciologia. Exemplo, uma hidrelétrica tem 800 mil quilowatts. Uma subestação tem 380 mil quilowatts, aí é um pouquinho menos da metade. Então, há um descenso. Os transformadores, 13 mil quilowatts. Uma lâmpada, 110, 220 volts. Claro que ali um está em watts, outro está em volts. É apenas uma questão de conversão. Mas, geralmente, é 6 a 8 watts no máximo, né, se for passar para watts. Esse processo é denominado descenso energético. É mesmo que comparar o brilho de uma estrela ou de um anjo, um ser de luz,
com um ser materializado como nós. Tem que haver esse descenso. Até no processo reencarnatório, quando vai para dentro do útero, para dentro da primeira junção do óvulo com o espermatozoide, ele tem que se miniaturizar. Então tem todo o processo de miniaturização. O ser que teria 2, 3 metros vai ter que 1 milímetros, né? Então, geralmente, tudo na natureza 7 são 7 corpos a serem estudados. Etérico, astral, mental, físico, até chegar ao... Oi? Físico é o soma, é o corpo denso, o etérico é chamado aura, o astral é dos sentimentos, o mental dos pensamentos, o causal é aquele que une o passado e o futuro, e o búdico e o átmico são os corpos espirituais, que alguns dividem em 3. A trindade superior é a figura de uma casa, o quaternário inferior, ligado à terra, e o ternário superior ligado ao céu. Vanusa Tomás Alves, Valdecir Fustiger. Alemão, né? Então, o Kardec explicou por espírito, perispírito e corpo, para simplificar, né? Mas outros já estudavam de maneira centenária. O físico é o que toda a gente conhece ao olhar no espelho. É o envelope do princípio pensante que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte. Esse vai da concepção até o túmulo, né? Volta para o pó, como está na Bíblia. Veio do pó e volta para o pó. Veio do pai e da mãe, como diz Paulo de Tarso, enquanto o outro veio do plano espiritual. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Nicodemos, quando Jesus diz a Nicodemos que tu não sabe de onde vem e para onde vai o espírito, é bem assim mesmo, que ele vem dos planos espirituais. Ele pode estar aqui agora, pode estar lá em Plutão daqui a pouco, ele é mais rápido que o pensamento. O etérico é a famosa aura, é onde atua a acupuntura, os tratamentos energéticos, o reiki, o doin, o shiatsu. É um corpo fluídico, quintessenciado, é chamada quintessência, se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo. É o mesmo molde, só que ele é energético. Interpenetrando o corpo físico ao mesmo tempo que parece dele emergir. O duplo etérico emite continuamente uma emanação energética, se apresenta na forma de raios ou estrias, são chamados canais, as nádias. E o conjunto dessas raias é chamado de aura interna, também chamado onde se concentram os meridianos, chakras ou fluidos vitais, que são centros energéticos. Em número de 7, na verdade já são mais, mas os mais estudados são 7. Tem os palmoplantares, tem o nucal, tem outros acima do coronário também. Mas os mais estudados são aqueles 7 ali. Que estão ligados ao sistema nervoso, às glândulas e, portanto, ao corpo físico. E é quase como de molécula a molécula, átomo a átomo. Assim como um átomo físico, um psiátomo, um átomo psíquico. Uns chamam psicótomo, partícula psíquica. Então isso aí aparece onde? Na foto Killian, que é lá da década de 50, o casal Killian. E mais recentemente no GDV, visualização e descarga de gases, Gas Discharge Visualization, do Konstantin Korotkov, que é um avanço disso aí, é jogado um programa de computador e tu avalia se a pessoa vai ter tendência ao câncer, alguma doença, e o estado atual de saúde dela, emocional, física, e ali as várias cores da aura de acordo com o pensamento. Pensamentos densos, aura mais escura. Se tu usar álcool em demasia, droga, cocaína, o LSD, tu vai ter uma aura bem escura. E quanto mais clara, mais pensamentos de paz, de amor, de compaixão. Ali tem vários. Por exemplo, da raiva aparece o livro O Homem Invisível e Invisível mostra do Lidbit. Uma forma de raio vermelha é a raiva, por exemplo. A pessoa pegajosa é como se fosse aquele sanguessuga. Então são formas de pensamento, são idiomas. Oi? A negra seria do câncer, da droga, que o preto é ausência de luz, né? Até tá a polêmica questão da roupa, mas não se tem por que usar preto durante o dia. Tu pode usar à noite, mas de dia, num dia de sol, tu vai sentir calor. É preto, é marrom, é cinza, aquele chumbo.
E as pessoas mais santificadas é mais pro violeta, pro azul. É do vermelho ao violeta. A tendência é quanto mais pro violeta, mais puro. Amarelo, azul. O amarelo geralmente é intelectualidade, o verde é cura, o azul é usado no combate à dor de cabeça. Aí entra no combate à dor de cabeça, combate. E a aura azulada é dos índigos, dos seres mais evoluídos, que é índigo, cristal. Quanto mais claro, mais evolução. E quanto mais atrasado, mais escuro. É como se diz, a energia baixa se chama bariôntica e a energia mais alta. O baixo astral e o alto astral, popularmente. E o astral é o das emoções. Então, de acordo com as tuas emoções, ele tem várias nuances. E é onde estão o intercâmbio das emoções. E através do sistema nervoso neuroendócrino, vai estimular determinadas moléculas, aí vai dar o nosso comportamento de raiva, de alegria, de medo, conforme os neurotransmissores, as moléculas produzidas. E os hormônios também, neurohormônios. Então é tudo ligado, é mente e corpo, não tem como separar. A única separação é o fantasma, que já não tem mais o corpo, ou o cadáver, que é o corpo sem a alma, sem o espírito. Isso o Tomás de Aquino já falava, Santo Agostinho também. Em torno de. Então, Kardec deu o termo perispírito em torno de. Ele dizia que o corpo estava no meio, o físico, o perispírito em volta do corpo. E em volta do espírito também. Envoltório e perene. Perene até certo ponto, porque se fala na primeira morte é a morte do corpo físico, a segunda morte seria descarte do perispírito, e a terceira morte seria descarte do astral, do psicossoma. Aí são aquelas pessoas que já venceram a samsara, a roda da vida, não tem necessidade de reencarnar na Terra, e pode ir para planetas superiores, ou dimensões superiores, e pode eventualmente vir como Jesus veio como missionário, como Jesus guiou. Se tiver evolução, sim. Mas a maioria fica presa à Terra. Por isso que tem casa mal assombrada, ou bem assombrada, sei lá. Mas os espectros, fantasmas, poltergeist, é porque as pessoas ficam presas à Terra. Seja por ódio, seja por ganância, seja por dinheiro, seja pelo sexo, ligado à Terra. Fica preso à Terra. Por isso que os epicuristas, nesse ponto, eles estão certos. Tu deve, desapegado, toda paixão, todo apego, prende a Terra. E o budismo fala nisso também. Tu deve evitar os apegos. Porque tu veio sozinho, tu vai voltar sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Tem toda uma comissão. Foi como eu comentei, ele não é tão perene assim. Ele é até chegar na segunda morte. Aí ele pode ser descartado. Na teosofia, alguns eles falam que seriam aqueles espectros vistos nos cemitérios, como se fossem nuvenzinhas, como se fossem... Para eles é o descarte desse perispírito aí, do pretérito. Rosileida Silva, um abraço. Então, o perispírito, que é a linguagem do espiritismo, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, cuja finalidade é tríplice: manter indestrutível, intacta a individualidade. Por isso que tu continua sendo como ego, persona, sendo Flávio, sendo Ralha, sendo Beto Madeira. É o que tu está atualmente. Está, não quer dizer que tu seja. Na verdade, tu é mais do que o corpo, tu é mais do que teus pensamentos. Nós somos essências temporariamente encarnadas, num corpo físico. Servir de substrato ao corpo físico durante a encarnação. Tem alguns podem perguntar, tá, para que a gente vem para cá se tu poderia ficar no plano espiritual? Porque a gente, para tudo que tu aprendeu do lado de lá, para pôr em prática, tu precisa do corpo físico, para fazer caridade, para ajudar. Só que a maioria esquece, né? A gente vem aqui para, não é só para passar férias, é para ajudar os outros. Traz os seus efeitos. O budismo tem uma visão um pouco diferente. Ele diz que o espírito é puro porque vem do Criador, que é puro, Deus é puro, é perfeito. E ele diz que a alma, ele separa o espírito. Ele diz que o Deus separa também. Ele fala em Nous, em Huac, em Shamash, se não me engano. Ele diz que a alma não é tão pura, que tem que se purificar. O espírito não precisa se purificar, que ele já é puro. O que vem de Deus é puro.
Por isso que alguns dizem que tu não deve julgar, mesmo um traficante, bandido, lá no fundo ele tem um diamante, só que ele não descobriu. Ele se afastou da luz de maneira voluntária. Para o budismo, sim. É. Na verdade, o espírito ele continua sendo o que ele é, porque ele é a centelha divina, a partícula de Deus. Uns chamam Bose de Higgs, chamam a centelha divina. E a alma que teria as impurezas, né? E vai ter que ir lapidando, que nem a pedra até chegar ao diamante. Que nem as cascas de cebola, compara a casca de cebola. Constitui o laço de união entre o espírito e o corpo físico, para a transmissão recíproca de sensação de um de outro, do físico para o astral e espiritual, e do espiritual para o físico. Então os gregos estavam certos, mente sã, corpo são. Se um está bom, o outro está bom. Se um está ruim, o outro fica ruim também. O corpo ruim, por que se prega evitar o alcoolismo, a droga? Porque isso também prejudica o perispírito. Se prejudicasse só o físico, tu morria e resolvia, mas não, tu manda para o outro lado os problemas, e muitas vezes volta com eles de novo. A não ser que tenha a cura do lado de lá, tem casos que é a cura do lado de lá. E o mental, ele é dividido em inferior e superior. O inferior, todo mundo conhece, é o ego. É ligado à Terra. O superior, o Jung chama self, que seria o eu superior. Seria aquela tua voz interior, não vai por aí que tu vai te ferrar nesse caminho. É teu anjo interior, ou teu Deus interior, teu Cristo interior. Paulo de Tarso fala, o Cristo vive em mim. Alguns chamam o Cristo dentro de cada um. O corpo mental inferior, então, mente instintiva, que vem lá do id, lá da sombra, do mundo animal e do vegetal mineral também, conhecida por instinto. A subjetiva, subconsciente ou inconsciente. Então, o inconsciente, o Freud chamou de Jung, e o subconsciente seria aquele que está entre o consciente, seria o pré-consciente, né? Entre o consciente e o inconsciente. Então, seria instinto e inconsciência. Seria bem o id mais o ego. Então, a mente instintiva e arquivo de aprendizados, na verdade, que vem o aprendizado mineral, vegetal, animal, de toda a evolução, toda a filogênese. A ontogênese repete a filogênese. Isso aí tu deve ter estudado na biologia, né? Por que são 9 meses? Porque tu passa por todo, desde a fase do vírus, bactéria, até chegar à forma humana propriamente dita. Passa por todas elas. Mediante a necessidade de realizar a operação já aprendida. Execução de uma música. Então, como é que tu automatiza? Andar de bicicleta, dirigir, escrever. Tu vai automatizando. Aí tu vai passando para o chamado inconsciente. Mas ao mesmo tempo tu está tornando consciente, né? Só que tu automatiza, tu faz maquinalmente. Graças à ação da mente instintiva, as espécies animais aprendem a fazer as coisas necessárias para a sobrevivência e progresso. E aí é interessante, que aí entra na polêmica o homem e o macaco são parentes, vieram no ancestral comum. Não quer dizer que o macaco deu origem ao ser humano. As pessoas entendem mal e na época do Darwin entenderam mal. Ele dizia que tinha um ancestral comum. Um macaco evoluiu, virou macaco. O orangotango o orangotango gera orangotango, o chimpanzé é chimpanzé, o gorila gorila, e o Homo sapiens gerou o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Que futuro vai ser o Homo sapiens sereníssimos, que seria o serenão, né? Seria o jamais para angelitude, a tendência para angelitude. E o superior é a mente intelectiva, o consciente é a mente espiritual. Então tu começa a transitar do ego para o self, para o ego. Tu começa a acessar os planos superiores. Tem muitas figuras de comparação que eles fazem. Por exemplo, o peixe na água é um mundo. Aqueles pulmonados ou aqueles que conseguem sair um pouco fora são anfíbios, é outro mundo. Então, são diferentes mundos. As aves no céu, os peixes na água, como se fossem os diferentes mundos paralelos. Hoje se fala em mundos paralelos. Então, mental superior, intelectivo, objetivo, consciente e a mente espiritual. O intelectivo é o raciocínio, certo e errado, a questão da lógica, da inteligência. A objetiva é a tomada de decisões, escolher, decidir, pensar. Isso está ligado ao neurocórtex, a parte mais frontal do cérebro. E os desejos sublimes, pensamento nobre, intuição pura. A memória de fatos recentes no hipotálamo. Tanto que no Alzheimer, com a atrofia do hipotálamo, tu vai lembrar só do passado, né?
E tem a memória de trabalho, tem a memória operacional, tem vários tipos de memória. A recordação. Algumas levam anos, a vida toda. Outras, um número de telefone, às vezes pode ser questão de minutos e depois tu esquece. Se tu não tiver uma agenda, a tendência é esquecer, porque ela é operacional, ela é de trabalho. Célio Teixeira, Werner João Pereira, Salete Rosa, Kleber Soares Pereira. Olha os Pereira, os parentes. A mente intelectiva é responsável pelo raciocínio. Aí que entra a diferenciação quando passa do animal para o hominal. Que o animal vai até ali, até o instinto. Já tem um princípio de inteligência, mas ainda é bem primário ainda. Tu passou por quê? O princípio mental distingue o homem do bruto. Então é falado no princípio vital, que é o de vida, que tem no vegetal, no animal, no nominal, e tem o princípio inteligente, que já seria mais específico da humanidade, da fase da humanização. Mas já começa a aparecer no gato, no cachorro, no cavalo, já começa a aparecer. Eles são treináveis, são ensináveis, mas eles não conseguem filosofar, não conseguem, eles não chegam a tal tipo de evolução, tal grau de evolução. Embora tem gente que diz que na Alemanha tem uns cavalos lá que conseguem fazer cálculos matemáticos, mas eles são exceção. Ou aquele povo lá que escolhia o time que ia ganhar na Copa do Mundo. Aí são mistérios. Funciona na área mente ativa, o que está escrito ali? Tenta atrair o ser para o nível inferior, e a mente espiritual que prodigaliza noções sublimes da vida superior. A mente inferior é o passado, a mente... passou de novo. A mente... Eu não entendi ali. Tá, intelectiva. Processar no presente seria o ego, e a mente espiritual que está por vir. Intuição, aí é com o self, com o eu superior. A mente objetiva, pensar de forma... Ali ficou tudo misturado, né? Escolhas, tomar de decisões... A questão da opção. Aí começa a opção, certo e errado. A questão da opção, das escolhas. Dependendo da escolha, tu vai ter o resultado. Se o reflexo de uma decisão não foi satisfatório, é perfeitamente possível tentar uma escolha que resulte na opção esperada. Ali eles quiseram pôr outra coisa ali e ficou ruim. Mental superior... A mente espiritual, cuja ação se exerce, ali ficou trancado, patrimônio de poucos homens, os quais crescendo sua influência sublime para uma intimidade e amor com o plano divino. Aí acho que está falando o causal ele conecta passado, presente e futuro. Quando tu começa a lembrar de coisas passadas, ou tu começa a ver coisas do futuro, uma pré-cognição, tu acessa esse causal. A hipnose também, tu pode ver o futuro e tu pode ver o passado. Ele atua nesse nível aí. O corpo búdico, sânscrito significa intuição. O corpo búdico é um corpo atemporal, ele não depende do tempo. Não, tudo é gravado nele por meio dos menores até as maiores experiências vividas durante toda a existência. Esse é o chamado causal também. Algumas filosofias chamam causal e outros chamam búdico. Provavelmente em homenagem ao Buda, né? Porque ele chegou a esse estado de contemplação, de conhecer a si próprio. O Atman, o espírito, ali está errado, é Atman, foi trocado ali. Constitui a essência divina presente em cada criatura. O espírito é a centelha de Deus. O Deus em nós, o Cristo em nós, Deus em nós. Que a física chama que é o bóson de Higgs, que é o achar de menor até agora, nos aceleradores de partículas. Então a evolução... O evoluir do homem consiste em viver e experienciar em todos os níveis de criação, desde a matéria bruta, desde o plano mineral até o anjo. Alguns dias do vírus ao arcanjo. Em todos, desde o físico até o espiritual. Através dessa experiência, conhecer conhecimento e percepções que propiciam o desenvolvimento harmonioso do seu intelecto e sensibilidade, de maneira a tornar-se sábio e feliz. Rumo ao serenismo. O objetivo é o serenismo.
Ao longo da sua jornada, ela sofre sucessivas mortes e vai perdendo seus corpos sem perder seus valores. Foi o que eu falei. Primeira morte do corpo físico, todo mundo passa. Quando vai para o cemitério ou é cremado. A segunda morte é a morte do duplo etérico e a terceira morte é do psicossoma. E como a flor, que na sua expressão de beleza pura, contém a essência do vegetal por inteiro. A semente contém a árvore inteira. A mesma coisa, nós também funcionamos assim. O pequeno contém o grande. Acabou, né? Então tá. Até a próxima. Oi? Quarta-feira foi a reencarnação. E na quinta voltamos, provavelmente, com esse mesmo assunto, só que outro, continuação desse aí.